Pai amado, em nome de Jesus, pedimos tua bênção, teu favor, tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nos abençoa, Senhor, nos dá entendimento para compreendermos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Só lembrando que devido ao feriado de 21 de abril, que nós já usufruímos, a aula hoje era a última aula, então amanhã a gente vai pagar a última aula, vai ser amanhã. Ok? Espero que vocês se esforcem, façam um sacrifício para nós estarmos juntos, compartilhando com vocês a presença de todos para aprendermos mais a teologia bíblica do Novo Testamento. Muito bem. A teologia paulina, ela está exarada em 13 epístolas, literatura epistolar do apóstolo Paulo, que compreende todo o seu entendimento sobre o Novo Testamento. Todo o seu entendimento do Novo Testamento se encontra basicamente com... Ele escreveu 13 livros, são 27. Então tem muita coisa que é para a gente explorar. E esse livro, ele vai narrar a sua carreira missionária, vai pastorear as igrejas, vai levantar obreiros, vai discutir com judeus, disputar com os gentios e vai sintetizar o seu pensamento e sua mensagem através de sua missão. Então a igreja, através dos séculos, as igrejas evangélicas, através dos séculos, têm procurado entender e resumir o grande apóstolo Paulo. A teologia paulina é exatamente isso. Entender os escritos paulinos com relação à igreja, ao céu, ao inferno, à redenção, ao primeiro Adão, ao segundo Adão. Nós vamos entender o Mitte, que é em alemão, significa o centro, o Mitte do apóstolo Paulo, o centro de sua teologia. Então, vamos trabalhar com afinco, com dedicação, para compreender a revelação especial de Deus por intermédio do apóstolo Paulo, que é uma literatura inspirada, autoritativa e verdadeira. Inspirada porque foi o Espírito Santo que soprou nos ouvidos de Paulo. Autoritativa porque é autoridade. Verdadeira porque vem de Deus. Então vamos à luta. Muito bem. As cartas mais importantes do apóstolo Paulo, que definem toda a sua teologia, se encontram em 13 cartas. As mais importantes são Romanos, que é um tratado teológico da igreja, dos judeus, dos gentios, que formam, judeus e gentios formam a igreja, primeiro aos judeus, depois aos gregos. 1ª e 2ª Coríntios, que é uma literatura mais epistolar no sentido de tratar de problemas eclesiásticos, e Gálatas, que ele combate a judaização do evangelho através do legalismo. Então é importante nós entendermos que essas são as principais cartas que têm esse cânon curto: Romanos, Gálatas, 1ª e 2ª Coríntios, que refere essas 4 cartas importantes, e colocam aqui uma 5ª carta, que é aos Tessalonicenses, que já vão em 6. É importante notar que nós temos o entendimento da palavra de Deus, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura, toda ela. Então nós vamos entender que essas 13 cartas, ela responde aos argumentos da época e responde aos argumentos de hoje também. A Bíblia, ela é atual. Qual é a fonte de Paulo? Vamos entender Paulo. Paulo foi criado como judeu na religião judaica, aos pés de Gamaliel, grande escriba e líder de Israel. Conhecia a cultura judaica e hebraica. Viveu no mundo grego, a cultura, religiões politeístas, porque a sua mãe era uma serva de Deus e o seu pai era um homem de Tarso, um homem gentil. Ele viveu no tempo romano, na Pax Romana,
E a multiculturalidade de Paulo levanta o maior complexo relacionado. Qual cultura exerceu maior influência ao seu pensamento? Qual cosmovisão cultural moldou sua teologia? Qual filosofia e qual religião definiram o seu pensamento? Ou foi um pouco de cada? Então nós vamos entender isso para nós compreendermos o significado da teologia de Paulo. É importante que você entenda que Paulo, ele nasce no judaísmo, desenvolve sua vida na cultura grega, na cultura gentia e no governo romano, que influenciava também a época de Paulo. É interessante você entender que esse background, esse pano de fundo, cultura grega, cultura judaica, cultura romana, influenciaram Paulo, porque Paulo entendeu que esse era o tempo de compreender e pregar o Evangelho de Jesus, nosso Senhor. É importante termos em mente que esse é a teologia paulina. Sua fonte seguiu em 13 cartas que ele explica o que é igreja. Ele explica quem é Cristo. Colossenses é cristologia. 1º e 2º Tessalonicenses, a escatologia do reino de Deus, o fim do mundo. 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemon, cartas pastorais. Romanos, 1º e 2º Coríntios, cartas teológicas, cartas eclesiásticas. Efésios, um monumento de adoração a Deus e uma explicação do que é a igreja de Jesus. Então, ele explica em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3 e 4, que ele recebeu os pontos fundamentais da fé por intermédio de Jesus Cristo, o Cristo ressurreto que apareceu a ele na estrada por Damasco, o acompanhou e o discipulou durante 14 anos na Arábia, onde ele teve o entendimento da palavra de Deus. Então, Paulo é original e Paulo explica o mistério de Deus. O que é o mistério de Deus? É a igreja. A igreja é o mistério de Deus. É a igreja do Senhor. Paulo combate os judaizantes lá no livro de Gálatas, quando ele já vai demonstrar que os judeus estavam errados. Eles se convertiam à igreja e queriam circuncidarem-se, cumprir a lei de Moisés, e Paulo vai combater exatamente isso através de suas cartas, a carta de Gálatas. Vamos entender uma coisa. Todas as cartas paulinas sintetizam seu pensamento. E Paulo deve ser entendido nesse background judaico, grego e romano, sem desprezar sua formação helenista. Suas fontes são a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Malaquias, os ensinos de Jesus e a tradição da igreja primitiva de Jerusalém e de Antioquia. Nós vamos, neste momento, entender quem foi Paulo e quais seus ensinos para a teologia bíblica do Novo Testamento. Alguns estudiosos dizem que Paulo foi o fundador da igreja cristã, tendo pregado e ensinado uma religião diferente daquela anunciada por Jesus de Nazaré. Principalmente porque Paulo aborda salvação pela fé, união com Cristo, sacrifício expiatório, ressurreição dos mortos, exaltação de Cristo diante de Deus, o senhorio cósmico de Deus, e não foi ensinada por Jesus nos 4 evangelhos, mas o seu âmago foi elaborado e a revelação progressiva de Deus, Velho Testamento e Novo Testamento, leva ao entendimento de que a religião ensinada por Paulo foi uma religião ensinada por Jesus Cristo, porque ele teve a revelação de Deus. Ele foi como um aborto, fora de tempo. Paulo abandonou
o judaísmo e voltou-se para os gentios para pregar o evangelho, porque os judeus não queriam mais a graça de Cristo. O entendimento correto, que a concepção de ensino paulino explica-se no desenvolvimento dos ensinos de Jesus. Paulo não é autor da ideia que Jesus morreu para nos salvar, mas essa origem, essa mensagem começa com Jesus Cristo, em Mateus, Marcos, Lucas, João e o livro de Atos em seus primeiros capítulos. Mostra um Jesus Salvador, um Jesus que batiza com o Espírito Santo, um Jesus que subiu aos céus, apresentou-se aos discípulos e a mais de 500 irmãos por 40 dias. Todos viram seus milagres, suas parábolas, suas obras, que já se estabeleceu pela graça de Deus. E também Paulo, por meio de Paulo, Jesus realizava milagres para a glória do Senhor. Então, podemos afirmar que a pregação de Paulo está em continuidade com a pregação e o ensino de Jesus, que ele expande, ele aprofunda e ele desenvolve. Perguntamos assim: qual a diferença do pensamento paulino para os demais autores do Novo Testamento, como Lucas, como Pedro, como Judas, como João e outros? A mensagem não tem diferença, porque é uma mensagem só. A única diferença que você pode olhar a olhos nus, que salta aos olhos, é a fé. É a fé de Paulo, pela graça, sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. E depois Tiago 2, que vai dizer que a salvação é pelas obras. Mas nós temos que entender Tiago. Tiago está explicando que as obras fazem parte de quem é salvo. Você pode dizer assim: eu tenho a fé e eu não tenho obras, é inconsequência. Eu tenho obras e não tenho fé, é outra inconsequência, é outra incongruência. É uma complementação. É tanto que o apóstolo Paulo diz em Efésios 2, 8, 9 e 10. As obras foram preparadas para o povo de Deus fazer o bem. Quem é de Deus faz o bem. Então não há nenhuma incongruência, como Martinho Lutero não gostava da carta de Tiago, chamava inclusive a carta de palha, porque Martinho Lutero gostava de Romanos, o grande tratado teológico do apóstolo Paulo. Então, nós não vamos negar a harmonia da Bíblia, sua coerência interna, sua inerrância, sua infabilidade, porque Paulo não contradiz nenhum autor neotestamentário. Ele expande, ele desenvolve e ele aprofunda as doutrinas de Jesus, nosso Senhor. Então não há nenhuma contradição. A fé que Paulo recomenda não é a fé que Tiago condena. As obras que Tiago recomenda não são as obras que Paulo condena. Se você ler Paulo e Tiago, você vai perceber que existem ênfases distintas. Mas os estudos, a análise, ela é comprobatória de que uma completa o outro. É importante entender isso. Qual o MIT? Em alemão, centro. Qual é o mito da pregação de Paulo? Qual é a porta de entrada? A sua pregação é simples. É a anunciação do reino de Deus. Existe um tema similar nas cartas de Paulo, sim. Um já e um depois. Já estamos salvos e vamos para o céu. Essa tensão de estar salvo e de ir para o céu, ela é muito importante vocês compreenderem, para vocês entenderem bem que Paulo fala nessa tensão de estar com Cristo, estar pregando o Cristo e estar com Cristo. Essa tensão que eu já falei em aulas anteriores. Deus, ele é o autor das cartas de Paulo, porque Paulo foi inspirado pelo poder do Espírito Santo. Então é importante entender que o MIT, o centro da pregação de Paulo, é a proclamação e explicação escatológica
da salvação e sua glorificação. Proclamação e explicação do tempo escatológico da salvação, inaugurado com o advento da vinda de Jesus Cristo, sua morte e sua ressurreição. Então, Paulo proclama, ele explica essa proclamação, ela é o tempo do fim, é a salvação inaugurada com o reino de Deus, em Marcos 1,15, arrependei-vos e crede no Evangelho, o reino de Deus está próximo, é a morte de Cristo, é a sua ressurreição, que é o denominador comum a todos os temas diferentes e isolados da pregação de Paulo, que podem ser penetrados e entendidos em sua unidade e em sua relação mútua. Então, claro que Paulo vai centralizar na morte, ressurreição e exaltação de Cristo. Morte, ressurreição e exaltação de Cristo. Paulo vai se encarregar de expandir e levar avante a revelação de Deus, que é a Bíblia Sagrada, composta pelo Velho e Novo Testamento. O centro da pregação de Paulo é essa consciência do final do mundo, da salvação prometida no Antigo Testamento, com a inauguração, com a vinda de Jesus a este mundo. É a partir desse centro que Paulo desenvolve o seu ministério. É importante entender isso. Proclamação, vou repetir. Proclamação, o tema de Paulo, teológico. Proclamação e explicação do tempo escatológico de salvação inaugurado com o advento do Messias, sua morte, sua ressurreição e sua glorificação. E você vai perceber isso nas cartas dele. Quando você lê as cartas de Paulo, você percebe esse já e ainda não. Já quero estar com Cristo, ainda não. Quero salvar muitas vidas. É importante você entender isso. Alguma dúvida até aqui? Estão compreendendo? Proclamação, explicação, Paulo desenvolve, expande e ensina o ensino de Jesus de forma profunda. Paulo passou 14 anos no deserto da Arábia com Jesus, aprendendo, e Jesus ressurreto ensinando para ele. Vamos lá. Eu quero que a gente lê agora Romanos 7. Eu queria que Flávio, que tem uma boa leitura, vai ler para nós Romanos 7. Para a gente entrar nessa perspectiva paulina. Romanos 7. É um capítulo um pouco longo, mas você vai entender. Flávio, pode começar a ler. Tá certo, pastor. Romanos capítulo 7. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro homem, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado, e eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum,
Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Amém, né? O que é que vocês acham de quem é essa pessoa? Queria ouvir vocês. Vocês ouviram o Flávio ler? Quem é essa pessoa da qual está falando o texto? Bom, nós também, mas o personagem principal eu creio ser Paulo, falando dele mesmo. Você vai perceber que esse texto fala do crente que quer fazer as coisas certas e não faz. Você já experimentou isso? Infelizmente, é. Nas áreas que a gente só fala em moralidade, né? A gente só se preocupa com prostituição, homossexualismo e essas coisas. Mas a gente quer tratar bem os outros, não trata. A gente quer pagar os outros, não paga. A gente quer amar os outros, não ama. A gente quer fazer tudo errado. Por quê? O que é no nosso membro, na nossa língua, nos nossos braços, nos nossos pés, à disposição para o mal? Então, esse retrato que você está vendo aí, que você leu, essa passagem é Paulo falando dele, que a lei condena. Não matarás, não adulterarás. Então, esse conflito é o conflito de todo crente. Todo crente tem esse conflito, ou vai ter, mais cedo ou mais tarde, esse conflito de tentar agradar a Deus com a sua carne e não consegue. Só vai conseguir quando servir a Deus com alegria. E ele fala assim, mas graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo. O jovem sofre muito nesse mundo pecaminoso de homens e mulheres seminuas que desfilam em nossas praças, em nossas ruas. É muito complicado. Mas o que eu quero dizer é que essa é uma passagem que retrata todo crente antes de ser cheio do Espírito Santo. Todo crente tem suas limitações, tem suas lutas, tem suas dificuldades e não compreende que esse eu é o apóstolo Paulo, esse eu de Romanos 7 sou eu, esse eu é você, esse eu é cada um de nós. Então Paulo, ele tinha essa preocupação. E aí você vai ao capítulo 8, que eu não vou ler de novo, não ler porque fica muito vasto. O capítulo 8 é a vida sobre o Espírito, a vida sob o controle do Espírito Santo, e o capítulo 7 é a vida sob o controle da carne. Então, entenda. Pois não, pode falar? Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Em relação ao versículo 14, que diz assim, ó, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Eu queria que o senhor explicasse em relação a essa última frase, vendido sob o pecado.
vendido sobre o pecado, que nós estamos à mercê do pecado. Há em nós a iniquidade que maltrata cada um de nós, levando-nos à morte física, à sujeição de doenças e ser vendido ao pecado, fazer o que o pecado gosta, fazer o que o pecado quer. Isso é ser vendido ao pecado. Entendeu, meu amado irmão? Entende sim, pastor. É por isso que não quiser disso, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Exatamente. Quantas vezes você e eu fomos dormir e pensamos assim: amanhã eu vou ser um bom pai, eu vou ser um bom marido, eu vou ser um bom patrão, eu vou ser um bom funcionário, amanhã eu vou fazer tudo certo. Aí você acorda, toma seu café, toma banho, toma café, se veste, troca de roupa, vai trabalhar. Aí um colega seu chega com provocação, outro falando de política, outro falando de jogo, outro falando de besteira, e você começa a se irritar. Você pede uma coisa para um: por favor, cadê aquela caixa de ferramenta? E o cara vai lento, daqui a pouco você está chamando o nome com ele, daqui a pouco você está zangado com ele. É assim ou não é? Vamos ser sinceros, gente, é assim ou não é? É verdade. É assim, é assim. Aí quando a gente está cheio do Espírito Santo, essas coisas não se abalam. Mas quando a gente não tem a plenitude do Espírito Santo, isso abala a gente demais. É importante ter esse entendimento da palavra de Deus em nosso coração. Vender o pecado é isso, a gente está sujeito ao pecado. Então, a posição que a gente tem que tomar, que Paulo não aprendeu tudo de uma vez, recebeu uma revelação progressiva, e na qual ele escreveu 13 epístolas no Novo Testamento. Ele convivia com cristãos, ele pregava o evangelho, ele fazia teologia, ele debatia, e ele, em suas cartas, ele tem uma unidade teológica. Temos uma teologia paulina no Novo Testamento. Há toda uma harmonia entre Paulo, Moisés e todos os outros autores, tanto do Velho como do Novo Testamento. Porque a sua fonte é Jesus, é a sua vida, é a sua obra e é o ensinamento do Senhor, que ele aprendeu 14 anos do próprio Senhor Jesus, e dos apóstolos ele recebeu só acolhida, ele aprendeu de Jesus. Esse background, esse fundo, esse pano de fundo, vai mostrar que ele, embora conhecendo a cultura grega, a filosofia grega, o seu modo de pensar, o seu modo de escrever, ele vai rejeitar todo esse background filosófico grego, vai combater com o ensino escriturístico da palavra de Deus. Porque sua fonte é o Senhor Jesus. Seu centro é o Senhor Jesus. Sua perspectiva é o Senhor Jesus. Seu ensino é o Senhor Jesus. Então, em Romanos 7, Paulo está explicando para os gentios a luta para vencer o pecado. E quando a gente luta para vencer o pecado com a nossa força, a gente é derrotado. Quando a gente luta contra o pecado com o Espírito Santo, nós somos vitoriosos pelo poder do nome de Jesus, do nosso Senhor. O tema de Paulo principal é Pleroma Tokairos, a plenitude dos tempos. Hermann Ridderbos, ele fala em seu livro Outline of His Theology, um esboço da teologia de Paulo, que o tema de Paulo é esse, é o ponto de partida escatológico, histórico, redentivo da pregação do apóstolo Paulo, que é falar sobre o já e ainda não. Grave essa expressão, já e ainda não. Esse já somos salvos e ainda não estamos salvos, porque vamos completar a salvação no céu. Entenderam? Esse já estamos salvos, somos salvos, e ainda não seremos salvos lá no céu de glória. Temos a salvação agora. Se morrer, vamos para o céu. Se Jesus voltar, vamos com ele para o céu. Porque temos a salvação, mas essa salvação vai se manifestar na vida eterna em Cristo Jesus,
nosso Senhor. Então, Paulo tem esse entendimento, que o tempo estava próximo. O reino de Deus está próximo. Arrependeu-se e crê no Evangelho. Palavra de Jesus, Marcos 1,15. Arrependeu-se e crê no Evangelho. Então, essa explicação. Gálatas 4,4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Olha que coisa interessante. 4 coisas aqui importantes aqui para você entender. O tempo de Deus, o relógio de Deus, é o Kairos. Ele enviou seu Filho no tempo certo. Nascido de mulher, para mostrar aos gentios que a carne era importante, que o Deus Trino tabernaculou com Maria e a sombra do Espírito Santo plantou a semente em Maria e Jesus nasceu homem, o Deus homem. Ele nasce debaixo da lei, debaixo das injunções judaicas, da lei de Moisés e da Midrash, Talmud e interpretações judaicas de seu tempo. Efésios 1:9-10 diz assim: desvendando o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito é plano, que propuseram em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação de quê? Do relógio de Deus, plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como da terra. Então, essa plenitude é o tempo do advento de Jesus. Jesus, quando nasceu, ele vai crescer e com 30 anos vai inaugurar o reino de Deus. E esse reino inaugurado começa com Jesus, vai terminar com Jesus. Jesus sobe aos céus, quem fica aqui é o Espírito Santo de Deus, trabalhando a nosso favor para que nós sejamos pregadores para salvar pessoas pelo poder do Espírito Santo. Então o tempo do mundo chegou ao fim, agora é o tempo de Deus. O tempo do mundo não existe mais, não existe mais os seus valores, agora é o tempo de Deus, porque Deus entrou na história, no nascimento de Jesus, nosso Senhor. Pleroma tu crono, plenitude do tempo, o tempo do mundo, tempo cronológico que pode ser medido por um relógio. Jesus inaugurou. Efésios 1:10, pleroma tu kairon, plenitude dos tempos, o cumprimento da intervenção de Deus na terra, a intervenção histórica, redentiva de Deus, começa com o pleroma tu kairon. O pleroma tu crono é o tempo do homem, é o tempo do relógio, é o tempo da pressa, é o tempo da imperfeição, é o tempo do erro, é o tempo do pecado. Efésios 1:10, pleroma tu cronos é o tempo de Deus, o cumprimento de profecias, a intervenção de Deus na história. Deus entrou na história e mudou toda a história. Por isso que Paulo, ele fala de fim dos tempos como um caráter de tempos difíceis. 2 Timóteo 3:1. É só você ler que você vai ver que o tempo é difícil mesmo. 1 Coríntios 10:11. Isso foi escrito para nossa advertência, sobre o que nós vem o tempo dos fins dos séculos. E o alvorecer é o tempo da salvação. Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2. Esse tempo de Paulo é o tempo da salvação, é o tempo da intervenção divina. Tempo oportuno, dia da salvação, é quando uma pessoa encontra Jesus, pede perdão a Deus, Jesus entra em seu coração, batiza com o Espírito Santo, redime a pessoa, regenera pelo poder do Espírito Santo, traz vida nova para a sua vida. É o já e ainda não. Romanos 3:21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei. Romanos 7:6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquele que estávamos sujeitos. Romanos 8:1. Agora, pois já nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Romanos 7:6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estamos sujeitos. Romanos 13:11. E digo isto a vocês, outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Efésios 3:5. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Efésios 3:10. Para que pela igreja
a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora de quem? Dos principados, potestades, lugares celestiais. Quem são esses? São demônios que estão na atmosfera. O lugar celestial aqui é a atmosfera, não é o céu de glória, é a atmosfera. Colossenses 1:26, o mistério que estiver oculto dos séculos, das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Mistério de Deus. Quem é esse mistério? A igreja, judeus e gentios unidos para serem salvos por intermédio da pregação querigmática de Jesus, nosso Senhor. 2 Timóteo 2:1-10, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz da vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Você entende esse crono, esse tempo do homem, esse kairos, esse tempo de Deus? Entenda isso. Pleroma tokairon, tempo de Deus. Pleroma tokrono, tempo do homem, tempo que é medido. Paulo fala na proclamação da ressurreição, da escatologia, o dia da salvação, o agora. Olha, eu citei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos. Todos eles falam de agora, 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 agora. Porque a salvação é agora. E só vai terminar a salvação lá no céu. E a igreja é a nova criação. Kaine kitses. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Kaine kitses. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez o quê? Novo. Novo. Essa recriação em Cristo, em Adão, a velha criação morre. Em Cristo, segundo Adão, a nova criação vive para a glória de Deus. As coisas velhas e o novo é a forma escatológica, o contraste de Adão para Cristo. Adão, morte, Cristo, vida. Adão, perdição, Cristo, salvação. Adão, doença, Cristo, cura. Adão, inferno, Cristo, céu. Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para todas as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse quem? O judeu e o gentil, em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz. Efésios 2:15. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Efésios 4:24. E vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou. Colossenses 3:10. Entenderam isso aí, o já e o ainda não? Essa primeira parte, temos que entender que o conceito do pleroma tokairon é fundamental na pregação de Paulo. E em suas cartas, ele fala do dia da salvação, do agora escatológico e da recriação da humanidade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse caráter escatológico, histórico, redentivo, dos eventos históricos associados com a pessoa de Cristo, bem como da proclamação deles por Paulo, percebe-se pela revelação do mistério, de fazer conhecido o mistério, que não é mais mistério, que é Cristo em vós, esperança da glória. Paulo vê a vinda do Senhor no mundo como desvendamento de um segredo, de um mistério que havia sido guardado por Deus anteriormente e agora revelado na bendita pessoa de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Esse mistério que estava oculto se manifestou aos santos, Colossenses 1:26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou o quê? Manifesto e foi dado a conhecer por intermédio da Bíblia, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência da fé, entre todas as nações. Romanos 16, 25 e 26.
E aqui a gente vai falando em Colossenses 2 e 3, em Jesus tem todo o tesouro da sabedoria do conhecimento. Efésios 1, 9 e 10, o mistério da sua vontade é desvendado. Efésios 3, 4 e 5, o mistério de Cristo é revelado. Em Efésios 3, 3, segundo a revelação, Paulo conheceu o mistério que ele escreveu há pouco. 1 Coríntios 2, 7, falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória, que nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a nossa própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, 2 Timóteo 1, 9, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos, eternos em seu tempo devido, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Tito 1, 2 e 3. E aí você lê todo esse cabedal e você vai entender que esse conselho secreto de Deus era o seu mistério revelado na pessoa de Jesus. Está em Salmo 33, Jeremias 23, Jeremias 49, Jó 1, Jó 15, Amós 3,7. Esse conceito de Deus totalmente escatológico, totalmente embasado com o Velho Testamento e o Novo Testamento para a glória de Deus nosso Senhor. É muito importante esse entendimento da palavra de Deus. Paulo, Jesus e a igreja primitiva pregavam a só mensagem, a mensagem em harmonia perfeita, a pregação de Jesus sobre a vida do reino dos céus, aprendida pela igreja primitiva, aprendida por Paulo aos pés de Jesus, nosso Senhor. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, Marcos 1,15. Eu gosto muito desse texto. Então aí você vai perceber a fonte de Paulo. Então Paulo tem uma literatura rica, variada, espalhada em 13 cartas, e percebe-se uma estrutura fundamental que está subjacente aos seus ensinos, que é o conceito da salvação. Ele pensa de forma escatológica, entendendo Cristo e sua obra como cumprimento de promessas antigas, feitas por Deus através dos profetas de Israel, e assim podemos perceber de maneira adequada que quando a gente lê Paulo, a gente lê os evangelhos, a gente percebe, lendo os profetas, que há uma consonância correta, é uma redundância minha, toda consonância é correta, uma consonância adequada do que é do Velho e do que é do Novo Testamento. Quem pergunta? Só dizendo que a chamadazinha está faltando aqui. Alguma dúvida, minha gente? Agora não, pastor, graças a Deus. É muito conceito, né? Muita coisa. É muito conceito. O conceito de Paulo é esse. Paulo prega o que Jesus prega. Paulo prega o que a igreja primitiva prega. Paulo é o teólogo, doutor de teologia que sintetiza todo esse ensinamento da palavra de Deus para o nosso Senhor. Ok? Olha, amanhã nós temos a nossa aula. Eu vou passar o material para vocês estudarem, dar uma lida. A gente vai fazer uma avaliação bem dinâmica, uma avaliação divertida, dinâmica. Agora, todos devem participar. Ok? Amanhã a gente fala em Cristo, com Cristo, depois faz uma avaliação boa, agradável, dinâmica, bem legal, bem participativa. Pastor Ranieri, Pois não, minha irmã? Amanhã eu estou de plantão em João Pessoa, eu só retorno na quarta à noite. Eu vou ficar em fora na sua aula amanhã. Não, eu vou deixar gravada a aula, tanto a de hoje como a de amanhã, e a irmã interage na aula gravada. Vai dar para interagir tranquilamente, que eu vou falar no vídeo, para a irmã interagir. E quando a irmã assistir o vídeo, a irmã já vai estar interagindo. Ok? Então, amanhã eu quero agradecer a vocês pela paciência. Amanhã a gente vai ter uma aula excepcional. Eu sei que atrapalha o calendário de vocês,
o Pleroma-to Cronos, mas Deus está mandando fazer o Pleroma-to Chiron, que é a vontade de Deus, certo? Que o Cronos é do homem e o Kais é de Deus, amém? Então, foi por causa do feriado, viu? Foi por causa do feriado. E aula no feriado não tem graça não, né? Deus abençoe vocês, muito obrigado, em nome de Jesus, e até amanhã, se Deus quiser. Amém? Amém. Deus abençoe. Até amanhã.